Livro Qual o propósito do tempo? Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: o pano de fundo da carta de Paulo aos Efésios. Meta de hoje: leitura das páginas 16 a 20. Uma séria advertência. Dando prosseguimentos em Atos, lemos: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículos do 29 ao 30. O homem natural gosta de ter discípulos, de ter pessoas que o seguem. Se não estivermos atentos ao que o Senhor está falando e fazendo, corremos o risco de nos distrair e nos desviar, arrastando conosco muitos irmãos. Paulo incluiu em seus conselhos e advertência a questão de lidar com a cobiça. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Atos capítulo 20, versículos do 31 ao 33. Não cobice o patrimônio dos irmãos. Tampouco procure, devido à sua posição, enriquecer ou levar vantagem sobre alguém. Ter um procedimento correto para com as riquezas materiais é muito importante. Esse é um ponto em que muitos servos de Deus caíram. Paulo finaliza seu cuidado para com os missionários. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Atos capítulo 20, versículos do 34 ao 35. Esse é o conteúdo do cuidado de Paulo na preparação dos missionários. Ele trabalhava não de maneira formal, mas de forma orgânica, por meio da palavra e da vida de Cristo. Um servo de Deus deve ser puro de coração, sem ambição particular nem desejo pela glória humana. Não temos de agradar a homens para ter nosso grupo de seguidores. Nosso único desejo deve ser completar a carreira e o ministério que recebemos do Senhor. Depois da partida de Paulo, de fato surgiram lobos vorazes. Eram falsos mestres judaizantes e místicos com suas doutrinas gnósticas, cultuando o conhecimento e esoterismo e a cultura, em detrimento da palavra de Deus. Em nossos dias, temos de vigiar para não ser distraídos e enredados por belas palavras que nos desviem da direção dada por Deus. É pelos frutos que conhecemos a árvore. Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao 16. Uma árvore pode ser bonita, mas não produzir fruto nenhum. É preciso ver o que o ministério de quem fala produziu. Não devemos correr atrás de belas palavras, e sim daquilo que é proveitoso para a obra do Senhor, ou seja, daquilo que edifica a igreja e produz frutos para o reino de Deus. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Ele não era apóstolo designado por homens. Isso é muito importante, pois um apóstolo é um enviado de Deus para ministrar a revelação de sua palavra para a edificação do corpo de Cristo. Um apóstolo não é escolhido nem designado por homens, e sim pela vontade de Deus, a fim de executar seu plano eterno. Essa posição confere a autoridade dada por Deus para apresentar a revelação de seu propósito eterno com relação à igreja e à sua edificação. Esse era o encargo de Paulo. A regeneração, o início de nossa santificação. Ainda no primeiro versículo da carta de Paulo aos Efésios, lemos: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Será que os Efésios já eram todos santos? Será que todos eram perfeitos? É importante lembrar que quando cremos no Senhor Jesus, tornamos-nos santos em posição, isto é, fomos retirados do mundo. Quando nos salvou, Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida e nos colocou em uma posição santa. Houve uma mudança de posição. Estávamos no mundo em um lugar comum, mas Deus nos colocou na igreja em um lugar santo. Nesse sentido, todos somos santos, pois fomos separados para Deus. A partir daí, inicia um processo de santificação subjetiva. Estávamos no mundo em um lugar imundo, cheio de pecado e morte. Agora Deus nos colocou em um lugar santo e estamos debaixo do dispensar da torneira de Deus, recebendo a palavra que nos traz cada vez mais a natureza santa de Cristo.
Dessa forma, fomos mudados de posição exteriormente e agora estamos sendo santificados interiormente. A mudança de posição é para que estejamos no lugar correto, a fim de que Deus nos santifique interiormente. Essa santificação ocorre por meio de uma transformação da índole natural para espiritual. Romanos capítulo 12, versículos do 1 ao 2. Não devemos conformar-nos, ou seja, tomar a forma deste século, deste mundo, porque não estamos mais nele. Fomos mudados de posição, mudados para um lugar santo, a igreja. Por isso Paulo roga que haja transformação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O desejo do Senhor é santificar-nos interiormente e não somente mudar-nos de posição. Quanto mais experimentarmos essa transformação, essa santificação, mais nossa mente será renovada e mais entenderemos e experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.